Frit, é o vento que ruge desgovernado. Flak, é a chuva que cai em torrentes. Esse vendaval ruidoso curva as árvores de toda a costa volsiniana e lança entre as encostas da montanha de Crima. No litoral, as rochas pontiagudas são corroídas incessantemente pelas ondas do vasto mar de Megalocride. Frit Flak, atrás do porto, esconde-se a pequena cidade de Luktrop, com algumas centenas de casas e uns mirantes verdes que mal conseguem defendê-las do vento do alto mar. Não muito distante dali, vêm-se 4 ou 5 ruas inclinadas, mais barrancos que ruas, pavimentada com pedregulhos e sujas pelas cinzas expelidas pelo vulcão Vanglor. Durante o dia, a fúria interior do vulcão se espalha sob a forma de vapores sulfurosos. À noite, a cada minuto, vomita suas grossas labaredas como um farol capaz de iluminar um raio de até 50 quertzes. O Vanglor sinaliza o porto de Luktrop aos barcos costeiros, pesqueiros e balsas, cujas proas cortam as águas de Megalocride. Do outro lado da cidade estão as ruínas da época crimeriana. Mais adiante, no subúrbio, com características árabes, vê-se uma casebre de muros brancos e tetos arredondados e traços castigados pelo tempo. Um acúmulo de pedras quebradas se amontoam aleatoriamente como se fossem um punhado de dados cujos os números foram apagados pela página do tempo. Em posição de destaque encontra-se a 6-4, nome dado a uma estranha construção com 6 aberturas de um lado e 4 do outro. O campanário quadrado de Saint-Fulfilene toma conta da cidade com seus sinos suspensos entre o vão dos muros e que se badalam sozinho quando o furacão os coloca em movimento. Mau sinal, o vilarejo estremece de medo ao ouvi-los. Assim é Luktrop. Mais à frente, espalhados pelo campo, ficam os casebres em meio a pântanos e arbustos, como na Bretanha. Ficaria na França? Eu não saberia dizer. Na Europa? Em todo caso, não procure Luktrop em um mapa, nem mesmo em um atlas. Uma batida discreta é ouvida na porta do 6-4, situada na esquerda da rua Messaglieri, uma das casas mais confortáveis, se é que esse termo já não caiu em desusos em Luktrop, e também uma das casas mais ricas do vilarejo, se é que ganhar duras penas alguns milhões de fretzers por ano significa riqueza. A batida vem como resposta uma espécie de latido selvagem, acompanhados de uivos como se fosse de um lobo. Em seguida, uma janela se abre acima da porta do 6-4. Vão para o inferno, seus importunos, diz uma voz mal-humorada. Uma jovem garota, tremendo de frio debaixo da chuva, coberta por apenas uma fina capa, pergunta se o Dr. Trifugas está em casa. O Dr. Trifugas está? Ele pode estar ou não, depende das circunstâncias. Eu vim até aqui porque meu pai está morrendo, em Valcor, a 4 quertzes daqui. É qual o nome dele? Vort Carford. Vort Carford? O salgador de peixes? Sim, e seu Dr. Trifugas? O Dr. Trifugas não está. A janela se fecha abruptamente enquanto os fritos do vento e os flaques da chuva se fundem, produzindo um barulho ensurdecedor. Uma batida discreta é ouvida na porta do 6-4, situada na esquerda da rua Messaglieri, uma das casas mais confortáveis, se é que esse termo já não caiu em desusos em Luktrop, e também uma das casas mais ricas do vilarejo, se é que ganhar duras penas alguns milhões de fretzers por ano significa riqueza. A batida vem como resposta uma espécie de latido selvagem, acompanhados de uivos como se fosse de um lobo. Em seguida, uma janela se abre acima da porta do 6-4. Vão para o inferno, seus importunos, diz uma voz mal-humorada. Uma jovem garota,
tremendo de frio debaixo da chuva, coberta por apenas uma fina capa, pergunta se o Dr. Trifugas está em casa. O Dr. Trifugas está? Ele pode estar ou não, depende das circunstâncias. Eu vim até aqui porque meu pai está morrendo. Em Valcrior, a 4 querts daqui. É qual o nome dele? Vorticard. Vort Carfort, o salgador de peixes? Sim, e seu Dr. Trifugas. O Dr. Trifugas não está. A janela se fecha abruptamente enquanto os fritos do vento e os flaques da chuva se fundem, produzindo um barulho ensurdecedor. Uma batida discreta é ouvida na porta do 6-4, situada na esquerda da rua Messaglieri, uma das casas mais confortáveis, se é que esse termo já não caiu em desusos em Luctrópio, e também uma das casas mais ricas do vilarejo, se é que ganhar duras penas alguns milhões de fretzers por ano significa riqueza. A batida vem como resposta uma espécie de latido selvagem, acompanhados de uivos como se fosse de um lobo. Em seguida, uma janela se abre acima da porta do 6-4. Vão para o inferno, seus importunos, diz uma voz mal-humorada. Uma jovem garota, tremendo de frio debaixo da chuva, coberta por apenas uma fina capa, pergunta se o Dr. Trifugas está em casa. O Dr. Trifugas está? Ele pode estar ou não, depende das circunstâncias. Eu vim até aqui porque meu pai está morrendo. Em Valcrior, a 4 querts daqui. É qual o nome dele? Vorticard. Vort Carfort, o salgador de peixes? Sim, e seu Dr. Trifugas. O Dr. Trifugas não está. A janela se fecha abruptamente enquanto os fritos do vento e os flaques da chuva se fundem, produzindo um barulho ensurdecedor. Um homem duro, esse Dr. Trifugas, não sabia o que era compaixão. Não atendia a ninguém senão pagamento adiantado. Até seu velho cão, Hurzoff, uma mistura de bulldog com cocker, tinha mais coração que ele. A casa do 6-4, pouco hospitaleira aos pobres, só abria as portas aos ricos. Além disso, havia tarifas variadas para todas as enfermidades, para a febre tifoide, para a congestão, para a pericardite e para todas as muitas doenças que os médicos costumam inventar. Por azar, o salgador Vortcarft era um homem sem posses, de uma família miserável, porque o Dr. Trifugas se incomodaria com esse coitado. Ainda por cima, uma noite como a daquela. Não é algo que me faça levantar, disse ele voltando a se deitar. Só por ter saído da cama, eu devia cobrar 10 fretzers. 20 minutos havia se passado, quando a aldava de ferro golpeia novamente a porta do 6-4. O doutor deixa sua cama resmungando e vai até a janela. Quem está aí? Grita ele. Sou eu, a esposa de Vorticard. O salgador de peixes de Valcarnio? Sim, e se o senhor se recusar a vê-lo, ele vai morrer. Pois bem, então você ficará viúva. Eu tenho 20 fretzes para ir até o Valcarnio, a 4 querts dali? Pelo amor de Deus, vai para o inferno, isso sim. Aos ruídos da ventania, somam-se 3 golpes na porta, aplicados por uma mão mais delicada. O doutor dorme, mas então se levanta com extremo mau humor. Enquanto a janela se abre, o furacão penetra com tiroteio. É da parte do salgador? Ainda é esse miserável? Eu sou a mãe dele. Que a mãe e a mulher e a filha morram com ele. Ele sofreu um ataque. É? Então que se defenda. Conseguimos algum dinheiro. Retoma a velha senhora. O adiantamento do senhor Dente pela vinda da casa da rua Missard. Se não nos atender, minha neta ficará sem pai, minha nora sem marido e eu sem filho.
Era lastimável ouvir a voz daquela anciã, ao imaginar que o vento congelava seu sangue e suas veias, como a chuva penetrava em sua carne até os ossos. Um ataque custa 200 fretzels, Respondeu o desalmado Trifugas. Mas só possuímos 120. então que passem bem. E a janela volta a se fechar. Mas pensando bem, 120 fretzels por 1h30 de caminhada e meia de consulta significava 60 fretzels a hora. Um por minuto, um lucro pequeno, mas não desprezável. Em vez de voltar para a cama, o doutor enfia dentro de sua roupa de lã, calça suas botas impermeáveis, veste seu sobretudo de lona, seu gorro de pele e, finalmente, suas luvas. Deixa a lamparina acesa ao lado de sua farmacopeia aberta na página 197. Empurra a porta do 64 e se detém na entrada do casarão. A velha estava lá apoiada em uma bengala consumida por seus 80 anos de miséria. E os 120 fretzels? Aqui estão e que Deus lhe devolva em dobro. Dinheiro de Deus? E por acaso alguma pessoa já viu a cor do dinheiro dele? O doutor assobia para Hurzoff, coloca no pescoço do animal uma pequena lanterna e toma o caminho do mar, e a velha o segue. O doutor e a velha seguem. Agora o contorno das pequenas bacias do litoral. O mar é branco, uma brancura lívida, um branco de morte. Ele cintila ao encontrar a linha fosforescente da ressaca, como se derramasse potes de vagalumes sobre a praia. Os dois seguem pelas curvas da estrada, entre as onduladas dunas cujos arbustos se chocam com baionetas. O cachorro se aproxima do dono e parece lhe dizer: Eba, mais 120 fretzels para o cofre. É assim que se faz fortuna. Um alqueire a mais para plantar na vinha, um prato a mais no jantar, um tanto a mais de ração para o fiel Hurzoff. Cuidamos dos enfermos ricos. Quanto mais eles pagam, melhor cuidamos. Naquele momento, porém, a velha se detém. Com o dedo trêmulo aponta para a luz avermelhada em meio à penumbra. Era a casa de Vortkraft, o salgador de peixes. Ali? Pergunta o doutor. Sim. Responde a velha. Late o cachorro Hurzoff. De repente, o Vanglor explode mais uma vez, abalando tudo ao redor. Uma coluna de chamas fuliginosas ascende até o zenite, perfurando as nuvens como temor. O doutor Trifugas é lançado ao chão. Ele blasfema, levanta-se e olha em volta. A velha não está atrás dele. Até terá desaparecido em alguma fenda do terremoto, ou tragada pelas agitadas dunas. Quanto ao cachorro, ele permanece ali, apoiado nas patas traseiras, com a boca aberta e a lanterna apagada. Sigamos em frente, murmura o Dr. Trifugas. Afinal, ele já havia recebido os 120 fretzels. É possível ver apenas um ponto luminoso a uma distância de meio kertz. Provavelmente é a lamparina do moribundo ou a do agora morto, talvez. Ali está a casa do salgador. A velha indicará o caminho corretamente. Não há como errar. Entre fretzels sibilantes e flaques crepitantes, dentro da estridente tormenta, o Dr. Trifugas marcha em passos largos
e à medida que avança, a casa isolada começa a se delinear com mais nitidez em meio ao pântano. É curioso como ela se parece com a casa do doutor, a 6-4 de Leuctrop. A mesma disposição de janelas na fachada, a mesma porta à esquerda e arqueada. O Dr. Trifúgas move-se tão rapidamente quanto lhe permite a tempestade. A porta está entreaberta. Ele a empurra e entra, enquanto o vento a fecha com brutalidade. O cachorro Rosoff do lado de fora intercala latidos e momentos de silêncio, como um cantor entre versículos de um salmo qualquer. Que estranho, seria quase possível afirmar que o Dr. Trifúgas havia voltado para sua própria casa. Entretanto, ele não se perdeu nem se desviou por encruzilhadas. Certamente está em Valcarnium, não em Leuctrop. Ainda assim, reconhece a mesma passagem baixa e abobadada de sua casa, e o mesmo corrimão largo, desgastado pela fricção da mão. Ele sobe, chega ao patamar de uma débil claridade escapada por debaixo da porta como no 6-4. O que está acontecendo? Ele tem medo. Sua pupila está dilatada, seu corpo contraído, encolhido, uma fria transpiração gelada, sua pele e arrepiada, todos os seus pelos. Recomponha-se, está acabando o óleo da lamparina, vai se apagar. E o morto também. Sim, a cama está lá, sua cama, tão longa quanto larga, coberta por um dossel adornado, com cortinas estampadas com grandes ramagens. É possível acreditar que esse é o leito de um miserável salgador de peixes? Com a mão trêmula, o Dr. Trifúgas agarra as cortinas vagarosamente. Ele as abre e olha. O moribundo, com a cabeça para fora das cobertas, está imóvel, como se estivesse a ponto de dar o último suspiro. O doutor até inclina-se até ele. Ah! Que grito lhe escapa da garganta. E de fora se ouve o sinistro latido do seu cachorro. O moribundo não é o salgador Vortkraft, é o próprio Dr. Trifúgas, tomado pela congestão, ele mesmo, uma apoplexia com um acúmulo de serosidade dentro das cavidades do cérebro e com paralisia corporal no lado oposto ao da lesão. Sim, foi por ele que vieram procurá-lo. Foi por ele que pagaram 120 Fretzers. Foi ele que, por dureza de coração, recusou a se atender. Imediatamente, o pobre miserável, e agora é ele que vai morrer. O Dr. Trifúgas está fora de si. Sente-se perdido. Os sintomas se complicam a cada minuto, não apenas as funções dos órgãos vão reduzindo, mas os movimentos cardíacos e respiratórios estão cessando. Contudo, ele ainda não perdeu a consciência. O que fazer? Diminuir a pressão do sangue por meio de uma sangria? Se hesitar, o Dr. Trifúgas será um homem morto. Naquela época ainda se fazia sangrias, e os médicos a empregavam para curar apoplexia daqueles que não deviam morrer. O Dr. Trifúgas pega então sua maleta, tira o seu bisturi, perfura a veia do braço do seu sósia. O sangue, no entanto, não jorra de seu braço. Ele fricciona o peito do enfermo
energicamente. Sua própria respiração se interrompe. Ele esquenta os pés do moribundo com pedras quentes. Os pés do doutor se congelam. Seu sósia então ergue o corpo, debate-se e emite um derradeiro suspiro. O doutor Trifúgas, apesar de ter usado todos os recursos que ele podia, inspirado pela ciência, morrer em suas próprias mãos. Na manhã do dia seguinte, dentro da casa do 6-4, havia apenas um cadáver, o do Dr. Trifúgas. Colocaram-no em um caixão que foi conduzido com grande pompa ao cemitério de Leuctrop, para onde ele havia mandado tantos outros corpos, ossos do ofício. Quanto ao velho Hurzoff, disse que depois daquele dia percorre os pântanos incessantemente com a lanterna na boca, uivando como um cão perdido. Não se vê, não sei se é verdade, mas coisas estranhas acontecem nesse país vulciniano, principalmente nas proximidades de Leuctrop. De qualquer forma, eu repito, não procure por essa cidade em nenhum mapa. Até mesmo os melhores geógrafos foram incapazes de encontrar e entrar de acordo na latitude e na longitude de Leuctrop.